Oi pessoal, tudo bom? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre uma temática, né, que está sendo inclusive debatida na atualidade, né? Quem tem acompanhado a mídia aí tem visto que ocorreu a cúpula do meio ambiente, exatamente visando essas questões tanto do consumo, tá, como também da reciclagem e redução dos níveis, né, de emissão de resíduos, tá, tanto para a atmosfera como a degradação do meio ambiente como um todo, beleza? Então, é com base nesse pano de fundo que a gente vai tratar da temática de hoje para tentar aprender um pouquinho mais sobre isso e discutir, né, que na verdade essa temática ela é mais por conscientização, por discussão, menos por decoreba ou memorização, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Vamos lá. Então, já para começar, né, a falar um pouquinho de forma mais objetiva sobre a temática, a gente sabe que, em geral, né, a atividade do ser humano, ela por si só, devido às questões do nosso cotidiano, ela gera resíduos. Então, esses resíduos são dos mais diversos tipos, né? Na nossa residência, por exemplo, em geral, a gente gera os resíduos orgânicos, né? Ou o lixo contaminado de forma biológica, né, que a gente fala, por exemplo, é o que a gente chama de lixo convencional, certo? 36, né, 46% de orgânicos, 57% são recicláveis desses, 38% de rejeitos, certo? Ah, a gente tem ainda os resíduos que são resíduos laboratoriais, por exemplo, resíduos de varrição de poda de árvore, né? Quem, por exemplo, mora em locais mais ruralizados sabe que isso daqui acaba tendo, né, grande contribuição, apesar de que nas cidades também tem aí as podas das árvores que ocorrem ainda com mais frequência. Resíduo de construção civil, lâmpadas, né? Pilhas e baterias. Aqui na minha casa mesmo, eu estou com um saco de pilha para poder descartar de forma regular, já para não colocar, né? Não estar colocando no lixo comum, já que tem uma destinação correta. Resíduo de de eletroeletrônicos e de saúde, né? E daí o principal é exatamente isso, é a gente visar o descarte regular de cada tipo de resíduo. Apesar de muitas vezes não termos de forma tão eficiente e tão clara qual o descarte regular disso, mas se a gente procurar um pouquinho, a gente vai saber. A gente tem aqui, por exemplo, seringas descartadas, né? Isso daqui traz grande perigo, né, para a saúde de todos. A gente viu recentemente um monte de lixo que acabou chegando ao litoral, afetou principalmente a Paraíba, salvo engano, tá? E daí, isso daí pode ser considerado um crime ambiental. Para isso, né, se faz necessária a investigação para saber quem foi que descartou irregularmente esses resíduos. E aqui a gente tem um lixão, né, gente? Um lixão a céu aberto, né? Isso daqui acaba não sendo o local ideal, que seria um aterro sanitário. As cidades em geral, elas tinham esses lixões, tá? Mais recentemente, devido à legislação que obriga que cada cidade tenha uma destinação correta para o lixo, essas cidades estão sendo obrigadas a fazer aterros sanitários. E daí, quando a gente fala do resíduo, né, a gente tem que ter em mente também uma questão muito importante que é do consumo consciente. Tá? Não adianta de nada a gente cada vez ficar consumindo mais, ainda que tenhamos um local para destinar, tá, esses resíduos que são gerados. O ideal é que a gente se pergunte, né, algumas perguntas relacionadas com consumos, que são essas daqui, ó, por que comprar, o que comprar, como comprar, de quem comprar, como usar e como descartar, certo? Muitas das vezes a gente acaba não respondendo nem metade dessas perguntas antes de consumir qualquer coisa. E as mais difíceis são exatamente essas daqui, ó, de como usar e como descartar, né? Que muitas das vezes a gente não sabe qual é o caminho. Bora para a segunda parte.